Muito bem, a paz do Senhor. Abra comigo as Escrituras Sagradas. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 10, a face B do versículo que diz: Fala, porque teu servo ouve. Quando Deus encontra um ouvido, o ministério que nasce da escuta, ouça isso, meu amigo. Fala porque o teu servo ouve. Emerge aqui num momento crítico da história espiritual de Israel. Porque o versículo 1 diz que a palavra do Senhor era rara. Há silêncio divino não por ausência de Deus, mas por escassez de ouvidos sensíveis. Samuel, ainda menino, inaugura uma nova fase profética, não por força, mas por postura. Meu querido, esse versículo não é apenas uma resposta. Ouça isso. É um modelo espiritual. Ele revela a anatomia da verdadeira vocação. Deus fala onde há quem ouça. A frase contém 3 elementos fundamentais. Fala, reconhecimento da iniciativa divina. Deus é o sujeito da revelação. Teu servo, identidade de submissão, não de protagonismo. Ouve, a escuta como ato divino, espiritual e obediente. No hebraico, o verbo chamar, ouvir, não significa apenas escutar, mas ouvir com intenção de obedecer. Portanto, Samuel não está apenas disponível para ouvir sons, mas para se alinhar com a vontade divina. Teologicamente, isso aponta para o princípio da revelação responsiva. Deus se comunica com quem responde corretamente. Para Orígenes, ele via nesse texto a diferença entre ouvir externamente e ouvir internamente. Para ele, muitos escutam Deus nos sonhos, mas poucos o recebem na alma. Já Agostinho dizia, ensinava que Deus fala continuamente, mas o problema é que o coração humano está cheio de ruídos. Samuel representa o coração desocupado. A voz de Deus não é percebida pelos ouvidos do corpo, mas pela humildade do espírito. Esse texto aqui confronta diretamente o ministério contemporâneo, onde há muita fala e pouca escuta. Pastores são frequentemente treinados para pregar, mas raramente são treinados para ouvir Deus. Sabia disso ou não? Samuel não começa como pregador, mas como ouvinte. E isso define todo o seu futuro profético. Nesses meus 62 anos, nunca ouvi alguém dizer: pare para ouvir Deus. Nunca. Eu vou te dar aqui algumas lições que eu julgo que são importantíssimas. Primeira lição que temos aqui. O ministério começa na escuta, não na fala. Antes de ser boca de Deus, Samuel foi ouvido de Deus. Há uma inversão perigosa hoje. Muitos querem falar por Deus sem primeiro ouvi-lo. Um pastor que não cultiva escuta se torna repetidor de ideias, não transmissor de revelação. Segundo, a identidade de servo precede a função profética. Ele fala que teu servo ouve. Samuel não reivindica posição, mas assume submissão. Os antigos diziam que ser servo não era uma condição inferior, mas o estado mais elevado de quem está alinhado com Deus. O ministério não é legitimado por títulos, mas por postura interior, meu amigo. Terceiro, você está me ouvindo aí ou não? Deus fala onde há disposição contínua, não ocasional. Samuel não disse fala agora, mas se colocou no estado permanente de escuta. A escuta espiritual não é um evento, é uma disciplina, meu amigo. Pastores precisam desenvolver um estilo de vida sensível, mas muito sensível à voz de Deus, não apenas momentos esporádicos de busca. Aprenda isso.
por favor. Quarto, ouvir a Deus exige silêncio interior, não apenas exterior. Samuel estava num ambiente de quietude, mas o mais importante era seu interior disponível. Agostinho dizia que Deus grita no silêncio, mas o homem grita dentro de si mesmo. O maior obstáculo à voz de Deus não são as circunstâncias, mas o excesso de vozes internas. Quinto e último, a escuta verdadeira implica prontidão para obedecer o difícil. Após esse momento, Samuel recebe uma palavra dura contra a casa de Eli. Ouvir Deus não é sempre confortável, saiba disso. Frequentemente é confrontador. Quem diz fala, Senhor, precisa estar preparado para transmitir mensagens difíceis, não apenas agradáveis. Fala, porque teu servo ouve. Não é apenas uma frase devocional, é um protocolo espiritual do ministério autêntico. Onde há servo que ouve, há um Deus que fala. E onde Deus fala, há direção, correção e vida. E aí? Você está pronto a dizer, fala, que o teu servo ouve? Você pode receber mensagens dificílimas para você, para quem está perto de você e para a igreja que você dirige. Baruch Axé. Deus te abençoe.